Olá! Hoje a gente vai para a segunda aula do Encantadora de Histórias. A gente começa com o exercício de técnica vocal, né? Falando sobre técnica vocal, o exercício vou passar daqui a pouco. A gente passou o exercício de respiração e de você soltar bem devagar o ar, né? Só para dar mais ênfase, né? O que a gente já falou na primeira aula. O mais importante na hora que você vai falar ou cantar é justamente controlar a saída do ar. Por isso esse exercício. Porque o natural é que você inspire e o ar saia todo de uma vez. E quando a gente vai falar, e principalmente cantar, que a gente alonga as vogais, a gente precisa que o ar não saia todo da vontade dele, né? O diafragma relaxa e saia todo o ar. Você quer ir controlando mesmo, maior saída de ar, menor saída de ar. Então, o escape de ar menor é mais difícil, então ele tem que ser exercitado. E hoje a gente vai colocar o extremo oposto, que seria uma saída de ar rápida. A gente vai, em vez de soltar, continua com esse exercício, aumentando seu fôlego, aumentando o tempo de manter tranquilo, sem tensão nenhuma. Você vai começar a dar golpinhos com a barriga, o abdômen, né? Lá debaixo do umbigo para dentro, fazendo um S muito forte, sem inspirar entre um S e o outro, assim, né? Não põe o ar para dentro. Eu inspiro e solto alguns S's fortes. Vou colocar 5, por exemplo. Depois você vai tentando colocar um pouco mais de S. Mas esse não é... Você não vai querer aumentar o tempo de escape, não. Você vai querer aumentar que ele seja forte. Para você sentir a musculatura de escape mais forte. E a outra coisa que a gente vai exercitar é começar a colocar som, né? Produzir o som, não só o escape de ar. Você vai fazer um som que a gente chama de boca chiusa, ou seja, boca fechada, em italiano, que você faz o som como se fosse de vaquinha, ou quando você come alguma coisa muito gostosa, esse som que ressoa aqui nos ossos da face. Que é um som muito suave, ele é pequeno, mas você vai começar a sentir como se estivesse jogando som em toda a sua cavidade óssea aqui na face. Escolhe qualquer música, pode ser Parabéns pra Você. Você vai soltar, relaxar o seu maxilar. Você não precisa estar com a boca assim. O que fica às vezes difícil fazer esse som é se você pensa que você está fazendo um som na boca. Aí você abre e sai o som. Esse som sai pelo nariz. Se eu fechar o meu nariz, não sai o som, tá? Então, deixa a boca um pouquinho entreaberta. Esse som tá ressoando todo lá em cima, tá? Então, está saindo pelo nariz. Não é um som nasal, mas ele está saindo pelo nariz, tá bom? Então, você vai trabalhar essa ressonância que a gente fala, o som vai soar ali nos ossos da face, né, nas cavidades, e você vai sentir essa voz suave e vai estar já produzindo som. Não fique tenso, né, estressado de pensar como é que vai respirar, tá? Inspira, é uma brincadeira, né? Então, esse é um outro exercício, né? Já começa a vocalizar. E você vai também exercitar, prestar atenção no seu bocejo, tá? Fora desse exercício, você vai induzir o bocejo e sentir todo o caminho que o bocejo faz. Ele vai abrindo a boca, pode fazer em frente ao espelho. A boca abre ao máximo, só quando a gente prende o bocejo que a gente segura. E o que acontece com o chama palato
mole, que é lá onde tem aquela campainha lá atrás, ele ergue quando a gente boceja, ele vai lá pra cima. Quando ele vai lá pra cima, a nossa voz fica assim. Então eu gosto muito de falar para as pessoas que eu ensino técnica vocal, começa a brincar com o seu bocejo. Quando você bocejar, faça um som qualquer. E você vai começar a sentir uma voz que a gente chama de voz impostada. Você eleva ela como ela fica para alta e ela vem ressoar mais aqui como esse, tá? São várias coisinhas, mas relaxa, a gente vai falando todos os detalhes. Eu não vou passar aquelas coisas, como eu falei, né, de musculatura e tudo que já tem lá no vídeo. Vocês vão ver que é uma musculatura muito sutil, muito fininha. Mas como qualquer músculo, ele tem que ser exercitado, tem que estar relaxado, né? Não pode ter tensão na produção da voz. Então, por isso, pegue musiquinhas para cantar músicas fáceis, crie coisas, vai explorando, vai brincando com a sua voz, tá? Parece pouca coisa, mas é bastante exercício, né? Esse de primeiro que diz se você vai manter, agora você vai acrescentar o S forte para sentir como a musculatura do abdômen te ajuda a expulsar mais rápido o ar, né? Então você vai começando a ver onde que está o botãozinho de aumentar o ar, diminuir. Vai começar a sentir a ressonância da cabeça, o som ressoa nos nossos ossos, tá? Quando você ouve uma música muito forte, né, aquele bums, 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 você sente no seu corpo. E o som vai ficando mais agudo, a gente vai sentindo menos em algumas partes e vai sentindo mais, uma ressonância muito mais sutil, quando é agudo, para a cabeça, tá bom? E, além de fazer vai brincar com o bocejo, vai sentir o bocejo. Que desce, que relaxa. Eu expando toda a faringe, minha boca. E é uma coisa extremamente relaxada, né? O bocejo traz esse relaxamento, tá? E a voz fica assim mesmo. Então, se você fizer um som quando estiver bocejando, e depois a gente vai fazer exercícios de tipo provocar o bocejo, mas não bocejar, e falar assim, com a voz que a gente chama de impostada. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula, tá? Por enquanto você vai brincando com isso, depois a gente vai falar mais sobre a voz impostada. A segunda parte, né? Sempre técnica vocal, construindo vínculos e trabalhando com os fantoches. Construindo vínculos. Hoje eu vou falar um pouco de alguns livros que depois, mais pra frente, de repente quando eu terminar todas as aulas, eu vou colocar de bônus algumas coisas. E isso vai ser, essa parte do construindo vínculos, vai ser uma coisa que eu vou colocar de bônus. Porque existem, vamos colocar modelos aqui, que é o que um livro utilizou, o nome, um autor, né? Modelos de vínculos formados na infância. Então ele dá nomes e fala mais ou menos como é, e aqui eu vou resumir e depois provavelmente num bônus eu coloco trechos do livro e falo mais sobre, tá? Mas o resumo é que a gente tem na nossa infância né, essa abertura de onde eu estou, quem eu sou, como é que eu estou sendo tratada, o que é isso, a gente vai conhecendo tudo, conhecendo as emoções, enfim. Então, pelas pessoas, né, que nós somos cuidados, é que nós temos esse aprendizado, essa relação de receber. Quando a gente é criança, a gente recebe cuidados, recebe afetos, recebe atenção, né? E aí vem sempre aquilo, existe um modelo, existe um padrão, existem coisas que são parecidas umas com as outras, então por isso tem esses nomes, né? E o primeiro livro que eu vou citar aqui é um livro, não posso dizer, não é um livro científico, inclusive é um livro de ficção, chama A Profecia Celestina, virou filme, vieram outros livros, e eu gosto muito desse livro, ele é de 1994. E eu tenho feito estudos dele, né? Então eu vou fazer bônus com ele também, por conta dessa coisa do vínculo. Aqui tem um guia de leitura da Profecia Celestina, onde ele abrange todas as coisas, e principalmente isso que ele fala, esse tipo de leitura é para quem gosta de
acreditar, como eu, que tudo está interconectado, que todos nós estamos ligados, né? Numa grande e poderosa energia que nos une todos. E que a gente se desconecta disso, principalmente por conta de achar que a gente não tem essa ligação com uma energia e que a gente tem que pegar isso das outras pessoas. Então fica meio que roubar a energia. E que a gente aprende, né, vamos colocar aqui bem assim, roubar essa energia dessas pessoas na infância, que a gente vai vendo como é que a gente ganhava atenção. Como é que a gente ganha atenção dos nossos pais, dos nossos cuidadores, depois dos nossos professores, e que isso ele chama de drama de controle, que isso a gente carrega para o resto da vida. E aí eu fui ler esse livro, muito bom, O Cérebro Adolescente, e o adolescente dos 12 aos 24, né? Antes a gente pensava que era um pouco menos, né? E esse livro, sim, é de um psiquiatra, né? Então é base científica. E aí ele fala sobre modelos de vínculos. Ele fala falando muito de adolescente, mas serve para o resto da vida, né? Então, como criamos vínculos, aí coloca modelo seguro, modelo de fuga, modelo ambivalente, modelo desorganizado, vínculo reativo. E tudo isso é em relação a como nós somos criados, como nós colocamos ali assim a nossa confiança, ou como nós perdemos a nossa confiança, como foi gerado certos medos, certas angústias, ou certos incentivos, o vínculo seguro. Ele fala que o vínculo seguro ele também tem uma plataforma de... esqueci a palavra aqui, eu vou lembrar. Uma plataforma para pessoas sair depois. Plataforma de lançamento, né? Porque, como está falando do cérebro adolescente, você precisa ter um porto seguro ali para criança, para o adolescente, eu estou aqui, estou te ajudando, mas também tem que ter uma plataforma de lançamento, porque vai se tornar adulto, esse adolescente vai para o mundo, né? Então, é seguro, mas ele não segura, né? O vínculo é seguro porque a criança, o adolescente, ele sabe que pode confiar naquela pessoa. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Tem uma musiquinha que eu vou ensinar, que eu fiz sobre vínculos, chama Porto Seguro, né? A gente criar nas crianças, nos adolescentes, e aí com os fantoches, com as crianças, com a nossa voz, com todas as nossas palavras, a forma de falar, criar confiança, passar confiança. Um vínculo seguro é aquele que você sempre pode contar em qualquer momento. Você pode contar qualquer coisa, né? E isso não é fácil de ser construído. Às vezes a gente não teve esses vínculos, né, construídos quando a gente era criança. Então por isso ali a gente está conhecendo a nossa própria voz. A gente às vezes precisa fazer uma terapia, né? Aqui não é uma terapia, aqui é uma conversa, um bate-papo sobre minhas experiências e experiências de fazer terapia. Então eu faço, já fiz algumas vezes, estou fazendo. É sempre recomendado, porque você precisa se curar para você ser um porto seguro para uma criança ou para várias crianças, né? Então, depois eu falo, né, um pouco de cada, nesse bônus que eu devo fazer. Existem, por exemplo, na Profecia Celestina, que é um livro não baseado em ciência, né? Mas ele fala dos vínculos passivos e ativos. Então que tem o intimidador, tem o controlador, mas tem o distante e tem o coitadinho de mim, né? E a gente nunca é um só, mas tem geralmente um drama de controle que está sempre ali. Então o exercício a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso também, tá? Mas o primeiro exercício é você sempre escrever como você foi criado, quem que te criou, né? Às vezes é pai e mãe, mas às vezes tem tio junto, ou avó, às vezes sua mãe, seu pai, né? Cada um tem uma história.
como foi criada, você sempre podia contar tudo para as pessoas, essa pessoa conversava tudo com você, ou essas pessoas, né? Como é que era a estrutura familiar, tinha irmãos, como é que era, tinha castigo, tinha disciplina, você apanhava, vai anotando tudo, né? Isso é história para você ir sempre escrevendo, né? Se você já faz terapia, você já deve ter trazido várias coisas, enfim, você vai rever e você vai tentar perceber ali. Eu vou repetir aqui o da profecia celestina, que é muito parecido com o que ele fala aqui, tá? Se havia muito intimidação, né? O intimidador é aquele que põe medo. Aí só para dar um exemplo assim, aquele que geralmente é pai, né? Tem mãe também, intimidadora, mas geralmente pai, meu pai só de chegar em casa a gente já ficava quietinho, né? E se ele olhava pra gente, já fazia xixi nas calças, aquela coisa assim. Uma pessoa que põe medo, impõe pelo medo. Ou o intimidador, que ele não é tão agressivo, ele não impõe tanto medo, mas ele é aquele controle, ele está sempre perguntando, está sempre questionando as coisas. Então, assim, quando a gente vai se tornando adolescente, adulto, às vezes você vai fazer alguma coisa, por exemplo, nós, mulheres, né? Se teve uma mãe intimidadora não, esqueci o nome agora, controladora, né? Ela vai, geralmente ela pergunta, você pede você para ajudar, né? Você cozinhar, que ela tá controlando ali, mas sempre não, tá? Você tá pondo muito sal, não, ó, cuidado para não deixar cozinhar muito, tá? Ou vai comer alguma coisa na sua casa quando você já é adulto. Eu não podia ter cozinhado menos. Aquela pessoa que tá sempre ali. Então, quando você às vezes sozinho na sua casa você vai cozinhar, você ouve aquela voz assim: vai cozinhar assim de novo? Você sabe que não dá certo. Você vai cozinhar, você sabe que você não cozinha bem, porque teve todo esse controle. Eu até voltei aqui no livro, né? Tem uma pausa aqui para lembrar. Então, o intimidador é o que põe medo, é autoritário, né? O interrogador, que eu não sei se eu troquei o nome, o interrogador é que esse está sempre perguntando, sempre questionando, sabe fazer assim, mas isso. Então isso gera uma hipervigilância, a gente sempre fica assim. Então você vai lembrar isso na sua infância, você sempre ficava com medo de ser criticado, com medo, mas não com o mesmo medo de apanhar, com medo de, nossa, sabe? De não poder conversar. Não, com medo de ser criticado, de ser julgado. Eu falo as coisas com minha mãe, mas ela tá sempre, né? Ou pode ser o pai também, tá? Então, o interrogador ou intimidador. Agora, você pode também ter sido o distante, aquela criança que ficava no seu mundo interior, não querendo lidar com as coisas que estavam vindo, né? Ou ter tido um pai, uma mãe distante, uma pessoa que está sempre mais silenciosa, não gosta de delegar as coisas. E também tem o coitadinho de mim, pessoa que está sempre tendo atenção porque está doente, porque está infeliz. Olha o que vocês fizeram comigo, olha como que eu tô por conta de vocês, por causa disso, disso. Tá? Então esses dois são mais passivos. O intimidador, o interrogador. Todos querem controlar, todos querem a atenção. Então, por medo da crítica, do julgamento, ou porque a pessoa está sempre distante, então, o que será que ela está pensando? Será que ela está aborrecida comigo? Ela está calada, ela não fala que é distante, ou o distante, tá? Ou coitadinho de mim, coitadinho de mim, tá sempre doente, mamãe ficou triste, ou papai ficou triste, foi culpa minha, ele está aborrecido comigo. Então, gera sua atenção porque você se sente culpado, gera sua atenção porque ele está sobrecarregado. Então são esses 4 perfis. E como eu falei, né, às vezes pode ser 2 coisas, pode ser uma só. Geralmente uma impera mais, mas você pode ver um pouco de cada, né? O meu pai era um pouco assim, assim, minha mãe assim, assim. Os 2 eram assim, assim, assim. E aí isso gera um modelo de criação de vínculo que o Daniel Siegel fala nesse livro. Modelo seguro, modelo reativo, modelo ambivalente, né? Às vezes é um que você pode confiar, outro não. Ele cita, por exemplo, de pais que às vezes você, pai e mãe, né? Que você chega perto assim, mas tem dia que ele tá de mau humor, então ele
põe de castigo, não conversa, mas tem dia que ele tá carinhoso, tem dia que ele, não, vamos brincar assim. Então a criança fica sempre naquela dúvida, sabe? Será que hoje eu posso chegar? Não. E tem o que é muito ruim, que é o que nunca tem afeto, nunca te dá nada, né? O pai ou a mãe. E a criança tem medo, né? Às vezes, geralmente é o intimidador. A criança tem muito medo, mas é pai ou mãe e ela ama. E ela fica, eu preciso me defender, mas eu amo. Eu amo, mas eu preciso me defender. Essa ambivalência é muito assustadora para a criança, né? Então ela nunca sabe como é que alguém que eu amo ao mesmo tempo me dá tanto medo. Então isso a gente vai vendo como é difícil, né? Como é complexo essa criação de vínculo. Mas você sabendo como é que você foi criada, e ele não é para julgar, meu pai era assim, 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 ele errou, não. É só para saber qual modelo que você criou de vínculo. Então, porque isso a gente vai carregar para a nossa vida. Como que a gente vai reagir às outras pessoas, aos outros relacionamentos, porque a gente vai reagir geralmente como a gente reagia aqui, onde a gente tinha ali segurança, amor, ou deveria ter. Então a gente vai levar isso para a vida. Então, às vezes você pode escolher ter sido distante, né? Então eu quero atenção porque eu estou sempre silenciosa e ninguém me entende e tal, e aí eu estou sempre na minha, aí se distancia, se isola. Ou coitadinho de mim, sempre doente, né? Aí quando eu ficava doente, papai e mamãe vinham e me davam remédio, dormia comigo, não importa. Você conseguia algum tipo de atenção. E aí às vezes entra até os rebeldes, né? O que uma criança, um adolescente que começa a fazer rebeldia ou de repente, né, adolescente usar droga, procurar alguma coisa assim, é chamar a atenção. Não é tão simples, né? Se chegou num ponto desse, a gente tem que ver o que aconteceu. Mas vai vendo aí em você o que você fazia para ganhar a atenção de quem cuidava de você. E vai percebendo, a gente vai falar mais disso, né? Muito profundo, vai percebendo como está hoje em dia, se você ainda faz esse tipo de estratégia para ganhar atenção. Então, assim, é coisa para escrever em diário, aí, olhar todo dia, olhar toda semana, pelo menos durante o curso aqui, até o final, você já vai ter, né, uma consciência de que você desenvolveu como drama de controle ou como criação de vínculo, para saber como você pode agir, se é alguma coisa que está te atrapalhando às vezes, como você pode agir, e também, já que você vai estar trabalhando com crianças, saber como criar o vínculo seguro com essa criança, né? Coisas que a gente deve fazer e coisas que a gente não pode jamais fazer. E aí a gente vem, então esse é o exercício, tá? Anote como foi a sua criação e o que você acha que você desenvolveu. Sei que vão ficar muitas dúvidas, a gente vai conversando mais sobre isso, tá bom? Tá, agora trabalhando com fantoches, que é a terceira parte. Trabalhando com fantoches, eu trago de novo aqui que eu dou ênfase a trabalhar com fantoches que são crianças. Então, assim, a gente está criando personagem. Não é uma aula de técnica igual de teatro, né? Como trabalhar com fantoches. Não. Como utilizar os fantoches para encantar as crianças, para criar vínculo seguro com as crianças. Então, eu sempre sugiro que seja... Vou pegar a menininha aqui. Que seja... Eu sugiro não. Aqui no curso o personagem é uma criança. Porque tem fantoches, né? De vovô, de vovó, de professor. Aqui é uma criança. E essa criança, ela não é uma criança perfeita. Ela não é uma criança sem problema nenhum. Mas também ela não é uma criança com determinados problemas que ela vai trazer para cá. É uma criança, vamos colocar entre aspas, neutra. Ela é indagadora, ela é questionadora, ela é feliz, como as crianças são quando estão junto com as outras, né? Pelo menos a maioria. Então, ela vai estar sempre fazendo perguntas e às vezes concordando com as crianças. Então,
a gente vai sempre trabalhar com a comunicação não violenta, que também eu vou fazer uma aula bônus só para ela. Mas a comunicação não violenta é o que você vai falar. O que você vai falar e como você vai falar com as pessoas, mas aqui com as crianças, né? O que se deve falar, como a forma de falar. Então, quando você vai ensinar alguma coisa, você está querendo introduzir algum assunto, seja ali com seus filhos, ou seja ali com as crianças, numa igreja, numa escola, você vai sair do lugar de eu sei, e vocês têm que escutar, vocês têm que aprender, tem coisas muito importantes para falar. Não que isso não seja certo, tá? Eu tô colocando como que é o curso aqui, porque é encantadora de histórias. Então, é um pouco do mundo da imaginação, onde a gente entra com o boneco, com o personagem. Então, assim, ele pode ser o que ele quiser, ele pode falar o que ele quiser. E isso vai atrair a curiosidade das crianças. É diferente de eu falando as coisas para as crianças como adulta, ou diferente do boneco também, né, do personagem, falando, ensinando. É, na verdade, uma criança ouvindo como as outras e ela trazendo as mesmas dúvidas que as outras têm e você conversando com ela. Então você pode introduzir perguntas às vezes que ela pode fazer, pode colocar ela também assim, eu fico assim um pouco sem saber como falar, sem saber como perguntar. Pode falar coisa assim. Você pode falar, é boa pergunta, mas eu vou pensar. Ou alguém mais tem essa dúvida? Que dúvida interessante. Alguém mais tem essa dúvida? Sabe? E pode ser uma dúvida bem bobinha. Porque quando a criança faz a pergunta, bobinha, vamos colocar assim, bem simples, e fala que está com vergonha, as crianças ali que às vezes estão sem graça de fazer pergunta, também vão se sentir à vontade de fazer, porque ela fez e ninguém riu, né? Ou a professora também, ou a mãe, né? Não brigou, e então, sim, não tem assunto proibido, né? Não pode ter julgamento. Eu já falei isso, não foi na aula, foi num vídeo falando sobre a história do negócio do palavrão. Não pode falar palavrão. Não, a criança não pode falar isso. Eu também não devo falar. Não pode falar palavrão. Não, você vai induzindo as crianças. Você já falou palavrão? E como é que você se sentiu? Não foi legal, né? Não seria melhor usar outra palavra? Você vai construindo e a criança vai falando, né? Vai criando. Então essa criança também vai ter uma mãe, um pai, que não precisam ser perfeitos. Eles podem ser, a mãe, por exemplo, pode ser bem parecida com você, com as coisas que você acredita, mas não dê a entender que você é a mãe dela, você não é a mãe dela. Pode falar, minha mãe já falou assim, coisa que você concorda. E também não colocar ela com algum problema, porque as crianças podem ficar preocupadas. Eu sofri com uma coisa assim, eu apanho muito em casa. Não, né? As crianças vão ficar com pena e o personagem não vai poder falar várias coisas. Então, eu já conheci uma criança que apanhava e tal, né? Pode ir desenvolvendo. Aí eu vou trazer outro livro aqui, que é da Liliane Rocha, minha querida, que eu estou fazendo Masters e Paz e estou adorando. E esse fantoche é dela, é do curso dela, que eu adquiri lá. E aqui é um guia prático sobre educação sexual infantil para pais, professores, né, educadores, que traz, então, aqui nesse livro, o que você pode falar com as crianças, porque toda essa parte de educação emocional, é tudo educação sexual, né? A sexualidade envolve afeto, afetividade e confiança, né? A criança, se está tendo algum problema, alguma dúvida em relação à sexualidade, em relação ao afeto, em tudo, ela tem que ter esse porto seguro, essa pessoa de confiança para contar. Então esse personagem, ele pode ter dúvidas. Então me surgiu alguma coisa assim, por exemplo, tem várias perguntas aqui, sabe? E como responder as perguntas. Mas vamos supor que tenha alguma criança que
que fale, ou você quer falar sobre isso, por exemplo, falar o nome certo, né? Pênis, vulva, como limpar, vamos supor. Aí você pode estar falando alguma coisa de corpo, né? Corpo humano e tal. E aí a orelhinha e tal, eu falando. E aí você fala né, das partes, tudo que tem aqui. Maravilhoso, né? Das partes que são as partes íntimas. E aí você pode colocar, ai, professora, eu tenho uma pergunta para fazer. Aí pode falar, a minha mãe fala que é vulva, mas às vezes ela chama de pombinha. E aí você começa a conversar, tem mais alguém? Tem mais alguém que tem essa dúvida? Como é que é? Como é que é o nome? Você sabe, mas vocês sabem o que é pênis? O que é... E aí vocês vão conversando com a criança. Você pode tornar isso muito informal, muito informal. Não ter aquela coisa de ou não precisa ter vergonha e começar a ensinar. Não, abrir para a conversa, porque as crianças, no que a gente conversa, elas trazem muita coisa pra gente. Elas trazem naturalmente. Quando a gente está conversando sem tabu, você fala, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, mas assim, tem gente que não gosta de usar isso. Não, né? Como Leliane Rocha fala sempre. Não fala do cotovelo, pescoço, nuca, perna, dedão do pé, pipiu, bumbum. Por quê, né? Por que a gente tem esse tabu? Então, quando o nenenzinho, você tá lá dando banho já, ou bonequinho, né? Vamos lavar o ânus, né? Vamos lavar o pênis, vamos lavar a vulva. A gente tem, uma trava geral, sabe? Uma trava. Enfim, e são partes que precisam de uma higiene, né? É questão de higiene, né? E isso é mais fácil, então, tratar com a criança trazendo como é que fala? A naturalidade de falar sobre essas coisas, né? Falou natural, meu irmão tem um pênis e não sei o que, é isso mesmo, né? E aí é muito importante vocês terem esse tipo de informação que a Liliane colocou maravilhosamente nesse livro. E a CNV, né? De você sempre ouvir, porque a criança vai falar se ela tem dificuldade de responder, né? Ou se uma criança ali nessa interação ficou em silêncio, você vai perceber o que é. E aí você pode ir fazendo alguns tipos de pergunta para sentir, ver que sentimento que a criança está tendo ali. Isso tudo são os passos da CNV. Você observa, identifica sentimento, identifica necessidade, às vezes ela tem a necessidade de ser ouvida, a necessidade de ser respeitada, são várias. E o pedido que você vai fazer, né? O que você pode fazer em relação a isso ali nessa comunicação, tá? Então o exercício desse trabalhando com fantoche, você pode, se você não tem o livro da Leliane, não faz o curso, ela tem muito conteúdo gratuito, muita coisa na internet, YouTube, no Instagram, tem muita informação. Então informe-se do que você deve falar com crianças, né? Então você vai contar historinhas, seja aí na sua igreja, seja na escola, seja você para os seus filhos. Você tem aí os seus valores, né? Você tem as coisas que você quer passar. No outro exercício passado era o que você quer passar, né? Você anotou os valores, quais as coisas que você aprendeu, quais as coisas que você quer passar para as crianças. E aí você vai se informar através de conteúdos assim, porque a gente está trabalhando aqui, não é sexualidade, não é como fazer bebês, não é como fazer sexo e se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, mas sim sobre afetividade. Como que é criada a nossa afetividade desde bebezinhos, desde da barriga da mãe até, né? Como é construída a sua afetividade, a sua relação com o seu corpo, a sua relação com o outro. E aí a gente precisa muito desenvolver a confiança num porto seguro. Isso eu vou bater nessa tecla de que uma encantadora de histórias deve ser um porto seguro para as crianças que ela está contando histórias. Pode acontecer de você estar contando algum tipo de história e você
deparar aí com crianças que queiram te contar alguma coisa, de que elas viveram em casa, de que, né, teve alguma violência, algum abuso físico, enfim. Então vocês precisam ser esse porto seguro. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor. É importante. Informação de como foi construído o seu vínculo, como que você pode, né? O que o Daniel Siegel fala nesse livro, que é maravilhoso, é que não importa se você teve um vínculo, né? Se não teve vínculo afetivo seguro, sua infância foi terrível, você desenvolveu vários traumas, né? Terapias podem resolver isso e você pode construir vínculos seguros. Você pode ser o porto seguro na vida dos seus filhos, na vida de outras crianças. Você pode ser um porto seguro, você pode saber criar vínculos afetivos seguros. Isso é maravilhoso, né? Então, hoje eu encerro aqui a nossa segunda aula. Em breve voltamos aqui. Um abraço.